O Senhor me deu uma palavra para esta noite. Nós temos 30 minutos aqui para falar sobre aquilo que o Senhor colocou ao nosso coração. Então peço que você já abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis, capítulo de número 15. Esse texto é um texto bem conhecido, mas a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada manhã. E que verdade é essa? Você pode escolher. Eu gostaria de te desafiar. Escolha um capítulo da Bíblia, só um, e leia este capítulo todos os dias. Parece que todos os dias você vai estar lendo um capítulo diferente. Isso é incrível, porque qualquer outro livro, se você ler um capítulo, uma página, você vai falar assim: isso aqui eu já conheço de cor salteado, que não tem nada de novo. Mas na palavra de Deus não. Você pode ler o mesmo capítulo todos os dias, mas todos os dias tem uma mensagem diferente do céu para a sua vida. Todos os dias tem uma mensagem específica para aquele dia, para aquele momento, e não é diferente hoje. Amém? Gênesis capítulo 15, verso de número 1, diz assim: algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão. Para quem o Senhor falou? Abraão. Em uma visão. Como foi que Deus falou com Abraão, igreja? Diga: através de uma visão. E o Senhor disse o seguinte: não tenha medo, pois eu serei o seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco será em minha casa, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora. E Deus levou Abraão para onde, igreja? Para fora. Em seguida levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Deus mandou Abraão contar o que, igreja? As estrelas. Se for capaz, este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. O que Abraão fez em resposta ao que Deus falou para ele? Diga: ele creu. Então o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abraão perguntou: ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que possuirei de fato? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Enquanto Abraão, vamos repetir aqui o verso de número 11. As aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo. No pôr do sol, o que Abraão fez? Ele caiu em um sono profundo, e a escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada.
Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Amém? Amém, igreja? Palavra abençoada. O Senhor colocou no meu coração uma mensagem para esta noite. E a mensagem é: a visão de Deus transforma a jornada. Vamos repetir? Diga: a visão de Deus transforma a jornada. Deus é maravilhoso. Enquanto o Senhor colocava essa palavra ao meu coração, o Senhor me fazia lembrar sobre visão e vista. Diga assim comigo: visão é diferente de vista. De novo, diga: visão é diferente de vista. A vista é limitada pelo que nós conseguimos enxergar em um espaço determinado. A minha vista só consegue enxergar do outro lado da calçada, onde tem aquele carro bege. A minha vista não consegue enxergar a rua que está lá do outro lado. Então essa vista, ela é o quê? Limitada. E ela só vê o que está diante dos olhos. Mas existe a visão. A visão, ela está na nossa mente. A visão, ela tem o poder de nos fazer chegar a um lugar onde o nosso corpo físico ainda não conseguiu alcançar. Esta é a visão. Então, visão é diferente de vista. Qual é o tema da mensagem hoje? Diga: a visão de Deus transforma a jornada. E lembrando que a jornada, ela não é o destino. A jornada é o processo que nós vivemos, enfrentamos até chegar ao destino. Amém? E o Senhor colocou algumas coisas ao meu coração e eu vou compartilhar. Eu vou ler. Eu escrevi para que eu não deixasse nada de fora. O Senhor, em uma certa vez, nós vamos voltar, nós acabamos de ler qual capítulo da Bíblia? Diga: capítulo 15 de Gênesis. Acabamos de ler capítulo 15. Mas no capítulo 12 do mesmo livro de Gênesis, Deus chama Abraão. A primeira vez em que a Bíblia vai narrar alguma relação com Abraão é em Gênesis capítulo 12. E no capítulo 12, Deus chama Abraão e faz promessas. Diga assim: Deus chama Abraão no capítulo 12 e faz promessas. Então Deus chama Abraão e faz várias promessas a Abraão. Deus fala: olha, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em você, a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então o Senhor fez promessas a Abraão. Mas concorda comigo que para uma pessoa gerar uma grande nação é necessário que ela primeiro tenha um único filho. Partindo deste ponto, anos se passaram e nós chegamos no capítulo 15 da história de Gênesis. E no capítulo 15, Abraão, ou Abrão, não importa, ainda não havia gerado nenhum filho. Só que qual foi a promessa que Deus fez em Gênesis 12? Que ele seria pai de uma grande nação. Só que os anos estavam passando e esta promessa ainda não havia se cumprido. Não só esta promessa não havia se cumprido, como a terra que o Senhor prometeu a Abraão, ele também ainda não havia entregado. Então as promessas ainda não haviam se cumprido. Mas sabe o que é interessante?
Porque o Senhor chama Abraão e o Senhor relembra Abraão das suas promessas. O Senhor traz à memória de Abraão aquilo que ele havia falado no capítulo 12. Só que é interessante porque Abraão fala assim: Senhor, mas do que me adianta? Abraão era rico, ele já tinha muitas posses. Então, quem hoje gostaria de ser rico aqui, ter várias posses? Oh glória! Só que nós sempre temos uma área das nossas vidas que nos machucam mais. Pode não estar faltando nada, mas sempre tem aquela área que nos incomoda. Às vezes está tudo perfeito, não está faltando nada. A nossa dificuldade de 10 anos já não é mais a dificuldade de hoje, não nos incomoda mais. Às vezes lá atrás nós olhávamos para a despensa e ela só vivia vazia. Às vezes nós olhávamos guarda-roupa, só vivia vazio, roupas velhas. Queríamos ter um sapato bom, não tínhamos. Queríamos ter uma vestimenta boa, não tínhamos. Queríamos comer determinadas coisas e não podíamos, mas hoje talvez isso é diferente. Existem coisas que ao longo do tempo vão deixando de ser problemas para nós. Só que sempre tem uma área que nos incomoda mais. Abraão olha para Deus e fala: Senhor, mas do que me adianta? Eu tenho tantas riquezas, mas quem vai herdar tudo é um servo da minha casa. Porque de mim mesmo, Senhor, eu não tenho filhos, não gerei, estou ainda estéril, eu e a minha esposa não geramos sequer um filho. Mas só que o Deus que faz promessas é o Deus que anima também na jornada. E a Bíblia vai dizer que em uma visão o Senhor aparece a Abraão. Primeiro verso do capítulo 15, algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão. E nesta visão o Senhor, ele chama Abraão e fala o seguinte: depois do questionamento de Abraão, o Senhor olha para ele e fala: vem aqui fora. Deus chama Abraão para onde? Para fora. Deus leva Abraão para um outro ambiente, porque a vista de Abraão, dentro de onde ele estava limitando a visão. Deus pega Abraão, chama ele para fora e fala: olha para o céu. Deus manda Abraão elevar os seus olhos para o lugar mais alto que os seus olhos, a sua vista conseguia enxergar. E era o céu. E ao olhar para o céu, o Senhor olha para Abraão e diz o seguinte: Abraão, conta as estrelas do céu. A Bíblia vai dizer que Deus chamou as estrelas pelo nome, colocou elas em ordem. São trilhões de estrelas que não podemos contar. E Deus conhece cada uma pelo nome. Será que nós conseguimos compreender a dimensão da grandeza do nosso Deus? Eu estava lendo algo esses dias e eu achei: meu Pai, que maravilhoso é isso, Senhor. O sol que ilumina o nosso dia é tão grande, mas tão grande, que é comparado a uma bola de golfe pequena. É como se o sol fosse um ônibus escolar e milhares de bolas de golfe comparado à terra encheriam aquele ônibus. O sol é muito grande. Deus fez o sol para iluminar o nosso dia. O sol não existe. Nós não existimos porque o sol existe. Não, Deus fez o sol porque nós existimos. Deus fez algo tão grande por causa de mim e de você. O nosso Deus é muito, mas muito, mas muito imensurável. E Abraão, ao olhar para o céu e ele começar a ver as estrelas, quantos aqui já olharam para o céu para contemplar? É interessante que quando nós estamos olhando para o céu, aí nós conseguimos olhar uma, duas, daqui a pouco no mesmo lugar nós conseguimos enxergar uma estrela que não está brilhando tanto, e assim nós vamos nos perdendo ao tentar olhar as estrelas do céu. E o Senhor olha e fala: conta, se é que você pode contar. E o Senhor, neste momento, ao dar essa visão a Abraão, o Senhor estava dizendo o seguinte: Abraão, a minha visão, ela não cabe dentro da sua visão. Por isso eu quero
aumentar, alargar a sua visão. Então Abraão deixa a sua visão de lado, porque a sua visão ela é limitada. E agora eu quero que você enxergue sob a ótica da minha visão. Qual é o tema da mensagem de hoje, igreja? Diga: a visão de Deus transforma a jornada. Deus queria mudar a visão de Abraão, porque a visão dele era limitada. E isso é poderoso. Então nós vamos dividir a mensagem em 3 partes. Primeira parte é a parte da promessa. Segunda parte é a parte da jornada, ou é a parte da visão. E terceira parte é a parte da jornada. Amém? Então, no primeiro momento, o Senhor, Ele fez uma promessa. Primeira parte: ouse crer na palavra de Deus acima de qualquer limitação de seus sentidos. Isso é tão forte. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída para a vida. O coração aqui é a mente. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra coração, nós devemos lembrar do que a igreja? Diga: mente. Os irmãos não estão aqui não hoje. Estou sozinha. Todas as vezes que eu falar coração, o que a igreja tem que entender? Mente. Então todas as vezes que eu falar coração, você vai entender mente, nossa mente. Então a primeira parte, que é a parte da promessa, ela exige algo de nós. Diga assim: eu preciso ousar crer na palavra de Deus acima de qualquer limitação que eu tenha. Por que, igreja? Porque a Bíblia diz, e isso é poderoso, enquanto eu estava meditando, o Senhor me fazia lembrar disso. A Bíblia diz que o coração do homem, coração é o quê? Mente. O coração do homem, a mente do homem é mais enganosa do que todas. Diga comigo: todas. Pensa aí em qualquer coisa que é enganosa. A mente da gente é mais enganosa do que todas as coisas. Quem conhecerá a mente do homem? Só que a Bíblia também diz: de tudo. Do que, igreja? De alguma coisa? De uma parte? Não. De tudo o que você tem que guardar, guarda a sua mente. O que nós temos que guardar, igreja? Eu sei que se tivessem aqui 10 milhões de reais em uma caixa tão grande para comportar, nós iríamos preferir guardar esta caixa ao invés de guardar a nossa mente. Mas o Senhor está dizendo: de tudo que você tem que guardar, guarda a sua mente. E aqui entra algo poderoso. Porque se da mente saem as saídas para a vida, por que Deus fala que a mente é enganosa? Não é algo contradizente? Uma hora a Bíblia fala que a mente é enganosa, e outra hora ela fala que de tudo que nós devemos guardar a mente, porque é da mente que saem as saídas para a vida. E eu meditando, o Senhor falou algo muito poderoso comigo. Neste verso, onde vai dizer que quem conhecerá a mente do homem, o texto vai continuar dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho os pensamentos e as intenções do homem. O homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração. Coração é o quê? Mente. O homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, do seu coração, tira o mal. Porque a sua boca fala o que o seu coração é o quê? Mente. Está cheio. Então agora nós conseguimos entender essa aparente divergência. Em uma parte o Senhor fala: o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Em outra parte fala: de tudo que você tem que guardar. É isso mesmo, Alice. Guarda o seu coração, guarda a sua mente. Por quê? Agora nós vamos entender aqui. O homem bom, do seu bom tesouro, que é o seu coração, tira o bem.
Nós cantamos aqui, Liberta-me de mim, de Lima Eupídio. E vai dizer que dentro de nós só existe o pecado. Mas há uma luta dentro de nós travada entre a nossa carne e o nosso espírito. Sim ou não, igreja? Sim ou não? Nós queremos agradar a Deus, sim ou não? Mas a nossa carne quer fazer tudo o contrário do que a palavra de Deus fala, sim ou não? Sim. Então, se a fonte que está dentro de nós é uma boa fonte, ela só será uma boa fonte se nós alimentarmos ela do bem da palavra de Deus. Aí o Senhor me lembrou de algo interessante. No jardim, Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem pode me dizer onde foi que Deus colocou essas duas árvores? Onde Deus colocou as duas árvores? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida? No meio do jardim. Onde foi que Deus colocou? No meio do jardim. Agora vamos pensar juntos. Se Deus coloca duas árvores no meio do jardim, o que Ele está querendo dizer em colocar aquelas duas árvores no meio do jardim? Ele queria esconder as duas árvores? Não. Se Ele quisesse esconder, com certeza não seria no meio do jardim que Ele haveria colocado. Deus colocou as duas árvores no meio do jardim, porque Ele precisaria deixar acessíveis tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, quanto a árvore da vida. Porque Deus deu algo ao homem, igreja. O que Deus deu ao homem? Diga: livre arbítrio, o poder de decisão. Então Deus deu isso ao homem, então Ele precisaria dar a oportunidade do homem decidir. E o que acontece, igreja, quando Deus deu a oportunidade para o homem decidir? O que acontece? Ao observarmos, tudo era perfeito, sim ou não? Tudo era perfeito e não havia manifestação do mal. E não havia limites para o homem. Quem aqui gostaria de ser ilimitado? Quem aqui se sente limitado? Às vezes você queria fazer algo, mas o seu corpo não vai. Às vezes você queria fazer algo, mas sua mente não vai. Queríamos ser ilimitados. Até este momento o homem era ilimitado. Deus não colocou limite para o homem. O único limite para o homem foi uma ordenança de proteção. Coma de toda sorte de árvore que está no jardim. Apenas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tudo era perfeito, o homem não tinha limites, a manifestação do mal ainda não havia acontecido. Contudo, após o homem ingerir o fruto da árvore, o homem ingeriu o que, igreja? O fruto. Quando o homem ingere o fruto da árvore, o que continha no fruto do conhecimento do bem e do mal? O mal. Então, quando o homem ingere o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o conhecimento era atrativo, mas o mal não era. Porém, o conhecimento traz consigo o mal. Agora, o homem, ao ingerir o fruto da árvore do conhecimento do mal, ele ingere o mal. Ele abriu uma grande porta no mundo espiritual, que dá direto acesso ao mundo físico. E tudo, diga comigo tudo, mais forte, diga tudo. Tudo foi afetado pelo mal. Agora o homem precisa lidar com a manifestação do mal por onde quer que ele vá. Por isso, aquele que pratica o pecado é do diabo. O que significa pecado, igreja? Diga: transgredir a lei. Pecado é transgressão da lei, da ordenança, do mandamento, da instrução da parte de Deus. Então, agora o homem precisa lidar com o maldito pecado.
Por isso, aquele que pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado é de quem? Do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas, eu amo o mas. Diga assim comigo, mas. Diga assim, o diabo peca desde o início. Mas, para isso, o Filho de Deus se manifestou. O pecado foi manifestado, o mal foi manifestado através de uma ação humana, mas através de uma ação divina, o Filho de Deus foi manifestado para desfazer as obras do diabo. Isso é poderoso. Na oração sacerdotal de Jesus, Evangelho de João, capítulo 17, o que significava o ofício de sacerdote? Era um ofício intercessor. Então, na oração sacerdotal, Jesus está fazendo o que, igreja? Intercedendo pela sua igreja. E na oração sacerdotal, Jesus vai dizer algo tão lindo. Jesus vai dizer o seguinte: que eles, Pai, que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor, que eles sejam um em nós. Isso é lindo demais. E eu quero te pedir uma coisa, Pai, oração de Jesus. Eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles do mundo, não estou pedindo isso, mas livra-os do mal. Que oração linda. Um pensamento é uma semente. Diga assim comigo, um pensamento é uma semente. A semente por si só, ela não é o fruto na sua completude, sim ou não? Eu posso ter uma semente de abóbora, mas ainda não é uma abóbora. Um pensamento é uma semente. Então vamos ver. O pensamento, ele é uma semente. A semente por si só não carrega a completude do fruto. Porém, a semente pode tornar-se fruto. Se alimentada com os nutrientes corretos, diga assim comigo, nutrientes de semente, adubo e hidratação correta, podemos jogar água demais em uma semente? Água de menos? Então precisa aqui haver uma hidratação correta, e a hidratação com água. O que isso significa? Um pensamento é apenas um pensamento, mas pode ser seu, ou um pensamento é apenas um pensamento, ele pode ser seu ou pode ser introjetado pelo diabo ou pelas pessoas, sim ou não? Sim. Você deve avaliar se este pensamento pode ou não se transformar em um fruto. Veja bem, pensamento é uma semente. Quem tem que avaliar se este pensamento que é uma semente deve ou não se transformar em um fruto, somos nós. E aqui é algo poderoso. O que a Bíblia diz? Guarda a mente. Guarda a sua mente acima de qualquer coisa. Então vamos lá. Quais pensamentos podem perpassar na nossa cabeça? Diga assim comigo, pensamentos de dúvida. Pensamentos de medo. Pensamentos de culpas. Vergonha. Timidez. Nossa, Arielle, mas eu achava que timidez podia ser algo bom. Não. Timidez diante da Bíblia não é bom. Sabe por quê? A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ah, não. Brincadeira. Só porque eu sou tímida eu não vou entrar no céu? A Bíblia diz: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Qual é a palavra que é oposta à timidez? Diga confiança. Uma pessoa tímida é uma pessoa que não é confiante. E o que a Bíblia diz? Acheguemo-nos ao trono da graça com confiança. As pessoas que chegam diante de Deus assim: Senhor, eu não mereço não, Pai, mas se o Senhor quiser me abençoar, me abençoa. Ai, Senhor, eu sou a pulga do carrapato, mas se o Senhor olhar para mim só um pouquinho. Eu não estou dizendo que nós devemos chegar com arrogância, prepotência ou orgulho diante de Deus. Não. Devemos sempre chegar com humildade, mas não podemos confundir a confiança com timidez.
A confiança com você se autodepreciar. Amém? Então a timidez é um pensamento que não deve chegar a ser um fruto, porque se o pensamento tímido tornar-se um fruto, vai impedir com que nós herdemos o reino dos céus. Amém? Ódio, pensamentos de ódio também não deve ser um pensamento que deve ser nutrido. Rancor, orgulho, altivez nas palavras, altivez no olhar. A sétima coisa que uma das coisas que Deus abomina, vai estar em Provérbios, é os olhos altivos. A Bíblia abomina os olhos altivos, não só os olhos, mas as palavras também. Inveja, desgosto e distração. Distração também deve ser evitado, não pode ser nutrido a distração. Amém? Agora algo poderoso. Pensamentos que são sementes podem ser introjetados na nossa mente pelo diabo? Sim ou não? O diabo pode lançar um pensamento na nossa cabeça? Pode. O diabo pode lançar uma flecha, um pensamento contrário para a nossa mente. E o que acontece? Nós devemos argumentar com o diabo? O tempo já se foi, né? Nós não devemos argumentar com o diabo. O diabo é um dos maiores argumentadores que existe na história. Com certeza, se eu e você argumentar com o diabo, nós vamos perder. Nossa, você está querendo dizer que eu não posso argumentar com o diabo? Não pode. Agora, se nós lembrarmos como Jesus venceu os argumentos do diabo, nós vamos achar uma ferramenta para nos ajudar a vencer os pensamentos que o diabo lança na nossa cabeça. Quem lembra das palavras que Jesus disse para o diabo quando ele veio tentá-lo no deserto? Jesus usou o que para vencer os argumentos do diabo? A palavra de Deus. Nós não devemos argumentar com o diabo, mas nós devemos usar a palavra de Deus para derrotar o diabo, para derrotar os pensamentos que ele lança na nossa mente. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus não está pedindo para você fazer o impossível. Preste bastante atenção. Eu vou finalizar o que eu escrevi porque isso é poderoso. Deus não está pedindo para eu e você fazermos o impossível. Ele só quer que eu e você permaneçamos até. E isso é poderoso. Deus está pedindo para eu e você fazer o impossível? Não, Ele sabe que o impossível nós não temos a capacidade de fazer. Mas Ele está pedindo para você, para eu e você permanecermos até. E este até na minha vida pode ser um ponto, na sua vida pode ser outro, e na vida do outro pode ser outra coisa. Mas o até, eu e você temos a capacidade de permanecer. Este até é o limite que Deus sabe que você aguenta. Com Jesus foi durante o deserto, mas depois o diabo deixou, e o que aconteceu? Os anjos vieram e o serviram. Então todas as vezes que eu e você permanecermos até o ponto em que Ele determinou que nós permanecêssemos, o diabo vai o quê? Vai nos deixar, vai embora. Ele vai lançar um pensamento, você permaneceu firme naquilo que o Senhor falou para você, você não nutriu o pensamento do diabo, permaneceu até. Vai chegar um momento onde Deus vai nos servir. O diabo deixou Jesus e os anjos o serviram. Não vos sobreveio tentação que não fosse, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Diga comigo, tentação versus provação. Deus não tenta ninguém e nem se deixa ser tentado. Deus nos prova, sim ou não? Mas não nos tenta. Toda tentação tem um objetivo específico, que é de nos ver cair, que é de nos fazer tropeçar. Toda aprovação tem um objetivo específico, que é de nos aprovar. Amém? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vós sejais tentados além das vossas forças.
Então, na promessa, o que Deus espera de nós, igreja? Diga assim comigo: inteira confiança e submissão. Na promessa, o que Ele espera de mim e de você é inteira confiança e submissão. Visão versus vista, vou ler. A visão é os lugares que sua mente acessa antes do seu corpo acessar. Está relacionado com a capacidade da sua mente conceber e dar à luz a uma ideia como verdade. Como o homem pensa em seu coração, coração é o quê? Mente, assim ele é. Olha que poderoso é a mente do homem. Como o homem pensa no seu interior, assim ele é. O que você tem pensado? Isso é poderoso. Porque o inimigo das vossas almas tem apenas 3 objetivos e está em ordem por um propósito. Qual é o objetivo do diabo? João 10:10. Matar, roubar e destruir. Matar. Quando ele consegue matar a palavra de Deus em nossa mente, ele consegue roubar. O que ele consegue roubar? Quando o diabo consegue matar o pensamento de Deus, a palavra de Deus que vem à nossa mente, ele consegue roubar. Ele consegue roubar os lugares, as coisas, as pessoas que Deus já nos havia entregue quando liberou a palavra. Isso é poderoso. Quando Deus libera uma palavra, essa palavra no mundo de Deus já se transformou na realidade do que ela foi dita. Então, quando Deus libera uma palavra, para Deus não vai acontecer, para Deus já aconteceu. Qual foi a palavra que Deus, se coloque de pé, qual foi a palavra que Deus liberou para você? Sabe essa palavra, essa promessa que Ele liberou? Não vai acontecer. Na visão de Deus já aconteceu. Mas nós olhamos com o que, igreja? Com a bendita vista. E na nossa vista, ainda não aconteceu. Só que nessa noite o Senhor está dizendo o seguinte: olha, cuidado com os 3 objetivos do diabo. Ele quer matar essa palavra que eu e você recebemos. Se ele mata essa palavra, não, Tayane. Aí o pensamento, não, Deus disse isso, mas não vai acontecer não. Para de ser boba. Olha ao seu redor. Tem alguma coisa cooperando para que essa palavra que Deus liberou para você aconteça? Para de perder o seu tempo. Não, essas palavras, Franciele, não são palavras, são balelas. São só palavras. Aí a Franciele, a Tayane começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro. Como é seu nome? Como é seu nome? Vitória. Aí a Vitória começa a olhar para um lado, olhar para o outro e fala assim: não é verdade? Deus falou que tal coisa ia acontecer, mas eu já estou esperando há tanto tempo. E na verdade parece que depois que Deus falou que ia acontecer, tudo está acontecendo totalmente contrário. Ou seja, parece que eu estou mais distante da palavra que Deus falou do que quando Ele falou. Quer saber? Eu vou deixar de acreditar nisso. Eu vou em busca de outra coisa, de outro sonho, de outro propósito. Porque o que Deus falou está muito distante de mim. Então cuidado. Os 3 objetivos do diabo: matar. Ele quer matar a palavra que Deus liberou para nós. E quando ele mata esta palavra com os pensamentos contrários, ele rouba os lugares, as coisas e as pessoas que Deus já nos havia entregue através da palavra. E terceiro objetivo: se ele matou a palavra que nós recebemos na mente, se ele roubou os lugares, as bênçãos que estavam embutidas nessa palavra, ele consegue destruir. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos leva em uma direção. E quando Deus nos manda em uma direção, tudo aquilo que vai acontecer na jornada em direção ao que Deus está falando, vai construir aquilo que Deus já havia liberado. Mas quando nós deixamos o diabo matar, nós pegamos uma direção oposta. E o que acontece quando nós pegamos a direção oposta? Diga assim comigo: destruição. Porque ao invés de construir, tudo vai destruindo. E aqui entra uma observação: a destruição, Arielle, mas Deus é misericordioso, eu posso voltar para o caminho, eu posso voltar a acreditar nas palavras que Deus havia me dado. Pode, só que se já houveram destruições, existe algo ruim aqui, porque destruição deixa marcas, e as marcas são muito difíceis de esquecer. As marcas, elas geram culpa, elas geram frustração, elas geram desânimo e muitos outros males. E isso faz com que nós enxertamos na nossa mente só mentiras.
As destruições que foram acontecendo na direção oposta, elas deixam em nós pensamentos do tipo: ai, Senhor, eu acabei pegando o caminho errado, agora eu tenho vergonha de chegar diante da tua presença. Porque, Senhor, eu fiz coisas que o Senhor disse para eu não fazer, simplesmente porque eu segui um caminho errado. E com isso, se torna mais difícil a caminhada. E para encerrar, jornada. Na jornada você depara-se com o desconhecido, e isso te gera medo. O medo te gera insegurança, e a insegurança te encolhe. A insegurança faz o que comigo e com você, igreja? Nos encolhe, nos diminui. O que Deus diz sobre o povo, sobre o novo, o que Deus diz sobre o medo, na jornada você cresce, e crescer dói. O que Deus diz sobre o crescimento? O que Deus diz sobre a dor? A dor, ela produz o que, igreja? A dor para Deus não é ruim, porque ela vai produzir para nós um peso excelente de glória. É o que a Bíblia diz. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Será que nós temos olhos para ver? Será que com os nossos olhos nós estamos conseguindo enxergar o que Deus quer? Será que com os nossos ouvidos nós estamos conseguindo ouvir aquilo que Deus quer? As palavras de Deus são decretos. Diga assim comigo: as palavras de Deus são decretos. Para encerrar, Deus não nos quer dar uma vida confortável. Eu vim aqui para dizer isso. Deus não quer te dar uma vida confortável, e nem para mim. Arielle, você está de brincadeira que eu vou viver no desconforto? Deus não quer nos dar uma vida confortável aqui na terra. Ele nos prometeu abundância, não conforto. O conforto nos leva a um lugar de inércia. Inércia não é estar parado. Inércia é simplesmente não haver mudança. Se você está vivendo de um jeito, você continua vivendo daquele jeito. E o conforto traz isso, traz a inércia. Deus é um Deus de movimento contínuo. Até que entremos na eternidade, será quando contemplaremos como realmente somos contemplados. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Eu encerro aqui, mas eu gostaria que de tudo que foi dito, você entendesse aqui o que Deus está falando. Qual é o tema da mensagem? A visão de Deus transforma a jornada. Na jornada muitas coisas vão acontecer, sim ou não? Sim, mas Deus está falando o seguinte: se você olhar para a minha visão, a sua jornada será muito mais proveitosa. Fran, enquanto eu estava em casa, o Senhor colocava algo no meu coração para me dizer para você. Sobre essa palavra, o Senhor colocava no meu coração para me te dizer o seguinte: Ele está te chamando para fora, como Ele chamou a Abraão em uma visão. E quando Deus chama Abraão para fora, Ele fala para Abraão olhar para o céu e contar se é que ele pode. Abraão estava em um determinado ambiente, e nesse ambiente, tudo que Abraão conseguia enxergar, eram apenas as palavras contrárias àquilo que Deus havia dito, porque as palavras de Deus ainda não haviam se cumprido. O Senhor quer te chamar para fora, porque no ambiente em que você está, num ambiente que só você consegue ver, tudo diz que as palavras de Deus não vão se cumprir, que as palavras que Ele liberou no seu íntimo não vão acontecer. Mas nessa noite de hoje, o Senhor manda você sair, porque Ele quer que você contemple pela ótica da visão dEle. E o Senhor falava mais, Ele falava o seguinte: filha, o medo tem te impedido de sair comigo para fora. E se você não sair para fora, você não consegue enxergar a visão que eu tenho para você. Então nessa noite, Fran, Deus Ele quer tirar da sua vida o medo. De todas as coisas que você pode achar que te impedem de avançar, o medo é o que realmente tem te impedido de avançar. E o Senhor falava ainda mais: filha, eu
tenho algo a desenvolver, mas não será desenvolvido se você não sair e deixar o medo. E o Senhor falava ainda mais: você tem utilizado o medo como uma desculpa de proteção. Senhor, mas se eu ficar aqui, eu ficarei protegida, porque já vivi isso, isso e isso, e me trouxeram dores. Mas o Senhor está dizendo: se você sair sob a minha ordem para fora e deixar o medo para trás, eu quero dizer para você que as dores que você ainda enfrentará na jornada, elas vão produzir para você um peso de glória eterno. No passado você pode olhar e dizer: Senhor, essas dores me marcaram e até hoje eu trago memórias que me impedem de avançar. Mas o Senhor está dizendo: mas quem está mandando você sair hoje sou eu. Quem está pegando nas suas mãos hoje para levar para fora e te fazer ver a visão dele é o próprio Deus. Sabe por quê? A visão de Deus transforma a jornada. Se você aceitar sair com Deus, a sua jornada, ela será totalmente transformada. E o Senhor ainda diz mais para você: não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele vai fazer através de você. As pessoas podem olhar e não conseguem entender ou imaginar a obra que Deus preparou para que você executasse na terra antes de você ser concebida na madre da sua mãe. Só que você foi concebida na madre da sua mãe pela vontade de Deus. O Senhor torna a dizer: não foi vontade humana, foi a minha vontade. Mas essa noite eu preciso que você saia. E como um ato de fé, se você aceita essa chamada de Deus para sair e deixar o medo para trás, eu convido você a vir aqui à frente. Vem aqui à frente. E eu convido o Tiago para acompanhá-la. É muito forte, porque o Senhor, Ele falava assim: Fran, eu quero você ombreada com o seu esposo. Confirmação da palavra que o pastor leu. O Senhor, Ele não quer o Tiago lá na frente e você lá atrás. O Senhor quer que vocês andem assim. Aonde um vai, o outro vai. Eu não estou falando de humanamente, fisicamente, eu estou falando no plano de Deus, no propósito de Deus. O Senhor, se você saiu do seu lugar, aparentemente é só mais uma vez que o pastor chama para vir aqui, mas o Senhor está dizendo: quando você saiu do seu lugar, você decidiu deixar o medo para trás. E quando você voltar para a sua casa, considere-se que o Senhor está dizendo para você a todo momento: olha para o céu. O Senhor vai estar dizendo para você a todo momento: olha para o céu. A visão de Deus vai transformar a sua jornada. E o Senhor está dizendo: é do lado dele. Deus uniu para um propósito. E o Senhor está falando assim: olha, não mais medo. Não mais medo. As palavras na sua boca, quem vai colocar é Ele. Os pensamentos na sua cabeça, quem vai colocar é Ele. Você vai começar a andar, e quando você estiver andando, você vai começar a correr. E quando você estiver correndo, você não vai se cansar. E tudo isso não é você que vai estar fazendo, é o próprio Espírito Santo que vai estar fazendo. E o Senhor está dizendo: sabe as desculpas? Ah, Senhor, mas é por isso e por aquilo. O Senhor está dizendo o seguinte: olha, não se preocupe, porque quando você sai para fora e você decide deixar o medo, com o medo também ficam as dores, porque o Senhor cura de dentro para fora. E nessa noite o Senhor, Ele está te convidando a viver a jornada segundo a visão dEle. As pessoas não vão entender, não, elas não vão entender, mas o Senhor está dizendo assim: olha, enquanto você estiver olhando para o céu, que foi para onde eu mandei você olhar, a sua jornada, ela vai ser uma jornada de constante transformação. Pessoas vão vir ao redor, coisas vão vir ao redor, situações vão vir ao redor durante a jornada, para fazer você olhar para baixo, para fazer você olhar para trás. Mas o Senhor está dizendo: a minha visão está no céu. A minha visão está no céu, porque quando você olha para o céu, você cai em si.
de que você realmente não pode contar as estrelas, de que realmente você não pode sondar a mente de Deus. E se você não sonda a mente de Deus, você não sabe aquilo que Ele tem para realizar. Deus falou com algumas pessoas aqui, mas essa mensagem exclusivamente para você. Ele quer transformar a sua jornada. Ele está com pressa, porque a obra, e isso é para a igreja, o nosso tempo está acabando. A noite já está chegando e ninguém mais vai poder trabalhar. Então o Senhor está dizendo para você: Franciele, eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Deus vai usar você de uma maneira que as pessoas não vão acreditar. Você só precisa deixar o medo para trás. Todas as vezes que o medo vier tentar te paralisar, o Senhor está dizendo: olha para o céu. Porque todas as vezes que você olhar para o céu, você vai dizer: não é pela minha circunstância, não é pelas minhas condições, não é pela minha capacidade, é por Ele, é para Ele e é por causa dEle. Feche os seus olhos. Pai, aqui está a tua filha, aqui está a tua igreja. Senhor, essa palavra veio do teu coração para o meu coração. Pai, o Senhor está chamando, o Senhor está convidando a Franciele nesta noite. E o Senhor mandava eu falar claramente o nome dela, Franciele. O Senhor está chamando para fora. O Senhor está chamando para deixar um medo para trás. Porque aqui, Senhor, diante de mim tem um instrumento vivo. Senhor, aqui comigo tem uma pessoa, uma mulher que o Senhor gerou no ventre da mãe dela pela sua vontade. Senhor, aqui tem uma mulher que o Senhor vai revestir com poder e com autoridade. Senhor, aqui tem uma mulher que vai, Senhor, ser segundo o seu coração, que vai sentir aquilo que o Senhor quer que ela sinta, que vai ver aquilo que o Senhor quer que ela veja, que vai ouvir aquilo que o Senhor quer que ela ouça. Pai, aqui tem uma mulher que aonde quer que ela colocar a planta dos seus pés, portas que estavam fechadas vão se abrir, caminhos que estavam tortos vão se endireitar, e pessoas que estavam caídas vão se levantar. Pai, porque não é a minha palavra, mas é a tua palavra. Dá a mão para o Tiago, dá a mão para o Tiago, a outra mão, a outra mão. Igreja, se você fica feliz pela vitória da Franciele, Deus mandou eu fazer isso. O Senhor está dizendo, Franciele, Ele está te chamando para caminhar. É caminhar sobre as águas, caminhar sobre o medo. O Senhor está dizendo assim: filha, hoje eu te levo por cima das águas. As tempestades vão vir, vão querer te afligir, mas eu estou chamando você para caminhar sobre elas. Nessa noite, olha para mim, o Senhor está te enchendo com uma coragem que vem do alto. O Senhor está derramando por terra todo medo, toda falta de confiança. O Senhor está lançando por terra, porque o Senhor, Ele te contempla naquela cadeira todos os cultos, e todos os cultos Ele está dizendo: eu preciso levantar minha filha, eu preciso colocá-la de pé, eu preciso encher ela de confiança, de ousadia, porque grande é a obra que eu tenho para realizar através dela. Se o Senhor disse, está dito. Palavras de Deus são palavras de decreto. E se você crê nessa noite, não saia daqui como todos os outros dias. Saia daqui crendo que o Senhor te entregou nas mãos hoje uma ferramenta que Ele vai te ajudar a manejar, uma ferramenta que Ele vai te ajudar a trilhar ela, a lapidar ela. E o Senhor está dizendo assim: eu vou falar contigo. Hoje você está ouvindo Deus através de mim, mas o Senhor está falando: eu vou falar com você. E todas as vezes que eu falar com você, não se acovarda. Se eu mandar você falar, fala. Se eu mandar você ir, vai. Se eu mandar você fazer, faça. Porque todas as vezes que você obedecer um comando de Deus, você vai ver cumprido todas as palavras que Ele liberou sobre a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Pensa, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Eu creio em todas as palavras ministradas pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. É apenas o começo, um culto
É culto de quinta-feira, é culto de ensinamento. Quanto nós aprendemos de Deus nesta noite, quanto nós recebemos de Deus nesta noite. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos entregar já para Deus, para que Deus grave essas palavras no nosso coração. Sabe, eu quero falar com vocês três também. Deus se agrada demais vocês terem pegado firme, porque o mais difícil é dar o segundo passo. Vocês deram o primeiro e deram hoje o segundo passo. Tem uma caminhada, uma jornada pela frente, e é de passo em passo. A palavra de Deus diz que nós vamos de glória em glória. Nós vamos caminhando e Deus vai fazendo. Muitas coisas pode ser que vocês ainda não estejam entendendo, e é normal. Mas no decorrer da caminhada, vocês vão entender, vocês vão compreender o que Deus quer exclusivamente com cada um de vocês. Porque Ele vai falar, assim como falou hoje com a Fran, Ele vai falar com cada um de vocês no direto, explícito, a forma que Ele quer, o jeito que Ele quer fazer, a forma que Ele quer cada um de vocês vivendo, andando, fazendo. Deus vai falar. Por enquanto vai recebendo, vai guardando, vai pegando o que é da mensagem de Deus, porque o Senhor, Ele fala com cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus, eu quero lembrar. Amém. Vou orar aqui em nome de Jesus também, e já vou dar os últimos recados para a gente entregar. Querido Deus Pai, abençoa este casal, obreiros da obra do Senhor, separados para o Teu ministério, em nome de Jesus. Blinda à direita, à esquerda, à frente, atrás, por cima e por baixo. Senhor, prepara para a Tua grande obra, levanta para a Tua grande obra. Senhor, que a confiança esteja 100% no Senhor, e que toda incerteza, todo o desânimo caia por terra, porque nós não vivemos mais por aquilo que nós achamos, nós não vivemos mais por aquilo que nós estamos vendo, não mais pela nossa vista, mas sim pela visão do Senhor, não mais pelas nossas forças, mas sim pela força do Senhor. A alegria do Senhor é nossa força, o Senhor é a nossa esperança, e em Ti nós esperamos, confiamos e entregamos as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. Dá últimos recados para a gente encerrar. Lembrando a igreja, que dia que é o aniversário da igreja? Quem lembra? 29 de março. Amém? Que horas? Às 16 horas da tarde. Não se esqueça. Tá? Se você quer participar, se você quer ajudar de alguma maneira, pastor, o que eu posso ajudar? Eu posso vir encher os balões, eu posso vir ajudar na limpeza da igreja, eu posso vir fazer algo. Se você quer ajudar nessa grande festividade, fala com a pastora ali, a Luana, ali no final do culto, quando nós encerrarmos, procura ela, pergunta, pastora, o que eu posso estar ajudando no dia que for fazer a preparação, quando tem que vir. Vai ter mensagenzinha para escrever, para colocar aqui. O que eu preciso fazer? Se propõe, se dispõe. Amém? A obra precisa de vocês. Em nome de Jesus, se você puder. As camisetas da igreja. Nós vamos mandar fazer camisas para a igreja. E a igreja, cada um tem que comprar a sua camiseta. Por enquanto a gente não consegue comprar para a igreja. Aquele que quiser adquirir a camiseta, também fala com a obreira Tayane, o obreiro Samuel, que estão cuidando disso. Nós vamos fazer a igreja do aniversário, a camiseta da igreja para o aniversário. Então, se você puder adquirir, procure o irmão Samuel, fala, Samuel, eu vou querer, como que eu posso fazer para estar adquirindo essa camiseta para este grande aniversário, esse grande evento da igreja. Amém? Em nome de Jesus, vamos embora para nossa casa, para o nosso lar, para nossa família. Tem mais da semana ainda não acabou. O Senhor tem mais para nós, tem vitórias para nós, está à nossa frente, diante de nós. Vamos buscar, em nome de Jesus. Você fecha os seus olhos. Querido e amado Deus,
Obrigado por mais esta noite de culto. Obrigado por essa palavra maravilhosa, pelo Senhor ter usado a tua serva para ministrar palavras, meu Pai, que nos instrui, que nos ensina, que nos desperta para poder enxergar além da nossa visão, poder ver, meu Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, abençoe todas as famílias, todos os representantes de família, que eles sejam o ponto de bênção dentro da sua casa e do seu lar, e que as bênçãos do Senhor sejam manifestas através da vida dos teus servos dentro dos seus lares, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, eu te louvo, agradeço. Leve em segurança cada um dos seus filhos para sua casa, dá um restinho de semana abençoado, cuida do final de semana deles, livra-os, guarda, Senhor, honra, meu Pai, com a vida e a fé, fidelidade de cada um dos seus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, Jesus. E que o amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em minha vida, hoje e eternamente, e esta bênção é minha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Vão em paz, em segurança. Não sai sem cumprimentar o irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.